Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Pedro Rosa e eu espero de verdade que você que está vendo esse vídeo esteja bem. Hoje eu trago para vocês uma aula que eu gosto de chamar que é uma aula de introdução ao estudo de história, tá? Esse conteúdo aqui, essa dinâmica da aula, ela é mais voltada para alunos do ensino fundamental e principalmente alunos do ensino médio, tá? Caso você queira utilizar esse esquema aqui para alunos, né, para turmas do ensino fundamental 2, eu recomendo que você diminua um pouquinho a quantidade de informações, porque esse mapa mental aqui que a gente vai começar a desenvolver hoje, que a gente vai trabalhar hoje aqui, ele pode ser um pouco complexo por conta da grande quantidade de informações. Esse tipo de aula aqui, eu gosto, pessoal, de fazer quando é o começo do ano, de apresentação da matéria, da disciplina, tá certo? Porque eu considero que é bem legal isso. Então vamos ampliar aqui um pouquinho o nosso mapa mental. Já vou pedindo para que vocês deixem um feedback se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se o tamanho, tá, do quadro aqui na tela tá bom, porque podem ter pessoas que vão ver o vídeo pelo celular, então eu não tenho muito essa noção. Sem mais demoras, bora lá. Vamos falar da história, tá? O que é a história? Como que a gente pode classificá-la? A história, ela é uma ciência, tá certo? E quando a gente chega aqui, esse aqui é um primeiro ponto, pessoal, que eu acho muito importante a gente sempre citar, porque a história é uma ciência humana. Além da história, nós temos aí a filosofia e geografia, que também são incluídas nas ciências humanas, e eu sempre gosto de deixar claro aqui que a sociologia é uma ciência social. Alunos ali do ensino fundamental e principalmente do ensino médio, por conta do contato que eles vão ter com a filosofia, com a sociologia, né, que são disciplinas novas, e também com a história e geografia que elas aumentam o conteúdo, então é interessante fazer esta separação aqui, tá? A história possui aí 5 divisões, tá certo? Então nós temos a pré-história, a Idade Antiga ou Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vamos começar de forma aqui, né, cronológica, citando a pré-história. E meus queridos, como que se inicia a pré-história, tá? Como que a gente apresenta esse conteúdo para um aluno, para uma pessoa, né? Ou então como que você faz para começar a estudar história, né? Seguindo uma ordem aí. A gente começa pela pré-história, que se inicia com o surgimento dos primeiros hominídeos, né? Que eram primatas ancestrais aí dos seres humanos. Aqui a gente vai manter um pouquinho a postura de neutralidade. Então nós vamos contar a história, tá? É interessante aqui, eu não coloquei, mas é interessante também a gente citar sobre a teoria criacionista e a teoria evolucionista, tá bom? E a pré-história, ela vai se encerrar aproximadamente em 4000 a.C., com o surgimento da escrita. Esses são os dados que eu acho legal para a gente apresentar a um primeiro momento, tá? Para uma primeira aula. Considere isso aqui uma aula de apresentação da disciplina de história. Logo após a pré-história, nós temos a Idade Antiga ou Antiguidade, e aqui é interessante porque nós vamos ter o surgimento da escrita em aproximadamente 4000 a.C., e aí é legal porque o final de um período se inicia com outro, e nós temos o final da Idade Antiga com a queda do Império Romano do Ocidente, né? A queda de Roma no ano de 476 depois de Cristo. Aqui é bem legal a gente citar também as grandes civilizações, então a gente vai ter a Mesopotâmia, o Egito, Grécia, Roma, tá? Tudo isso aqui que, na minha opinião, é a base para se formar ali, né, o conceito histórico com os alunos. Normalmente a Idade Antiga e a Antiguidade é muito explorada no sexto ano do ensino fundamental e também ali no primeiro ano do ensino médio, tá? Seguindo com o nosso esqueminha, lembrando que isso aqui é uma introdução, ok? Nós vamos ter a Idade Média, e a Idade Média já começa ali ter mais alguns pontos principais, né? Ela se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente, e aí é interessante a gente citar alguns fatores que levam à queda de Roma, como as invasões bárbaras, a crise econômica, o declínio militar, a corrupção e a instabilidade política e também, pessoal, a influência e conversão ao cristianismo. Todos esses pontos aqui, eles vão levar a uma queda, tá? A um declínio, vamos dizer assim, de Roma como uma estrutura ali, como um império e tudo mais. E aí o que que acontece
A Idade Média, ela vai se encerrar, por assim dizer, com a queda de Constantinopla em 1453, tá? Constantinopla cai ali na mão dos turcos otomanos, e aí eu sempre gosto de citar também o final da Guerra dos 100 Anos, porque é um detalhe interessante, pois as duas grandes potências, vamos dizer assim, né, que era França e Inglaterra, elas se enfrentam ali durante todo esse período, tá? A Guerra dos 100 Anos, ela dura mais de 100 anos, na verdade, e aí eu acho bem legal citar esses dois pontos aqui, para a gente apresentar o que seria a Idade Média. É na Idade Média que a gente vai ter o feudalismo, que a gente vai ter várias dinâmicas novas ali em sociedade, tá bom? E aí a gente segue com o nosso conteúdo, dessa vez para a Idade Moderna. A Idade Moderna, aqui a gente já tem alguns pontos que eu acho bem interessante a gente explicar bem. A Idade Moderna, eu considero que ela tem muito acontecimento. Por quê? Ela se inicia ali com a queda de Constantinopla, tá? Porém, é na Idade Moderna que nós vamos ter o descobrimento das Américas, a partir de 1493, tá? E aí entra essa questão aqui das grandes navegações, tá? E com as grandes navegações, o que ocorre? Nós temos o descobrimento do Brasil, tá certo? E aí, citando o descobrimento do Brasil, nós entramos na linha, né, na divisão histórica da história do Brasil e de suas divisões, que é o Brasil Colônia, Brasil Império e o Brasil Republicano. Então, toda essa linha, né, essa sequência de informações aqui, de eventos históricos, elas começam a acontecer na Idade Moderna. E a Idade Moderna ela vai se encerrar, né, com o início da Revolução Francesa em 1789. E aí o que acontece? A gente cita aqui a Revolução Francesa como um importante episódio histórico porque ela gera uma série de transformações políticas e sociais em todo o mundo, tá? E pessoal, a partir daqui a gente vai vendo que o conteúdo ele vai aumentando muito o volume de informações, tá? Então eu sempre considerei que trabalhar a Idade Moderna é um certo desafio. Aqui a gente tem também as revoluções, então nós vamos ter reformas religiosas, vamos ter Revolução Inglesa, vamos ter Revolução Industrial, Revolução Francesa. Então a Idade Moderna, tá? Eu digo que ela é o período que eu considero mais complicado. Complicado não, complexo, por conta da grande quantidade de conteúdo, tá certo? De informações que nós temos aqui. E para a gente fechar este esqueminha, tá bom? Nós vamos ter aqui a Idade Contemporânea, que ela se inicia com a Revolução Francesa e ela segue até os dias atuais, onde nós vamos ver a evolução do capitalismo, onde o capitalismo atinge a sua maturidade, tá bom? E aí o que acontece aqui? Nós vamos ter a globalização, só que a idade contemporânea, pessoal, ela tem vários outros pontos, vários outros fatores, tá? Então nós temos aí o neocolonialismo, nós vamos ter também as duas grandes guerras, a Guerra Fria, antes ali da Segunda Guerra Mundial nós temos os regimes totalitários, então a idade contemporânea ela também apresenta um grande volume de informações ali, tá? Que são informações que elas precisam, ao menos na minha opinião, serem trabalhadas aí com calma. Pessoal, basicamente hoje, vamos dizer que essa aqui é a aula de introdução 1, tá bom? Esse resuminho aqui. A minha ideia é que nos próximos vídeos eu vou trazer aqui para vocês o resumo dos principais acontecimentos de cada tópico, tá? Então hoje eu não vou me aprofundar muito aqui, porque ficou muita informação, de verdade, vocês estão vendo aqui. E além disso, pessoal, cada um desses períodos históricos eu quero trabalhar aqui e apresentar para vocês pontos mais específicos, características principais. Então, por exemplo, na pré-história, a gente vai ter vários detalhes. A gente vai citar o período paleolítico, neolítico, a idade dos metais, tá certo? Na Idade Antiga aqui, nós temos várias civilizações para se falar. Então vamos considerar isso daqui hoje a nossa primeira aula, uma introdução número 1, tá? Vamos dizer assim, introdução parte 1 a todos os conceitos históricos aqui. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Se você puder deixar um feedback aí do que tá melhor, do que tá melhor para você, se tá dando para ver pelo celular direitinho, vai ser muito maneiro, tá bom? Eu vou agradeço a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, me dá essa força. Pessoal, no mais é isso. O meu muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.